Antes de eu colocar o slide, coloca a última música que a gente acabou de cantar. Deixa eu ver o que a gente cantou. Vai aparecer ali. Eu não aviso antes, daí tinhos, né? Vai aparecer. Vamos lá, coloca a letra, pode colocar. Vamos ler o que a gente acabou de cantar? Deixa eu ver. É que dá pra eu ler ali, eu tenho que tirar o óculos, né? Então vamos aqui, ó. Somos o que? Momento. Deus é o que? Antes de tudo, Deus já existia. Somos voláteis. E Deus é o que? Ele reina sempre. Ele reina perene. E o amor dele quer dizer que não morre. O que mais? Santo, Santo Deus poderoso, digno é o Cordeiro na cruz, honra e glória seja o teu nome. E aqui eu queria chegar. O que você sentiu na hora que você cantou essa parte? Pensa um pouquinho. Eu não vou me atrever a cantar, mas o que passou na sua mente na hora que você estava cantando essa parte? Santo, Santo Deus poderoso. Não encheu assim o peito? Digno é o Cordeiro. Sim ou não? Ou será que nós cantamos Santo? Quem mesmo? O Santo. Quem é Santo? Santo. A expressão que nós temos sobre o Senhor em muito tem a ver com o que nós vamos estudar hoje. E a pergunta é bem simples: o quanto nós valorizamos o Senhor? O quanto nós valorizamos Jesus? E agora sim, queridos, pode colocar o meu slide. Então, o quanto nós valorizamos Jesus Cristo? Tá bem, nós é muita gente. O quanto que o Carlos valoriza Jesus Cristo? Quanto que vocês, então eu vou pegar aqui, a Rebeca valoriza Jesus Cristo? O quanto? Primeiro, valorizar o quê? Em quê? Para quê? Todas essas questões nos levam a entender Jesus Cristo e principalmente, na hora que nós cantarmos, Ele é digno, Ele é poderoso, se torna um louvor e não uma música. Entende? Para aqueles que estão anotando hoje a nossa mensagem, então ela tem esse tema, né? Jesus Cristo, Senhor de tudo. E o texto que já foi lido a gente vai ler daqui a pouco, mas eu quero começar pensando nesse texto de Agostinho, que ele diz: Cristo não é valorizado em coisa alguma, a menos que ele seja valorizado acima de todas as coisas. O que ele está dizendo aqui? É que se você valoriza Deus ou Jesus Cristo 90%, você não está valorizando nada. 99,9%. Quanto você está valorizando? Nada. Então, amar o Senhor Jesus, e a gente viu isso semana passada, é tão intenso e tão maravilhoso que requer quanto da gente? Tudo. Se eu deixar uma partinha, um pouquinho, um pedacinho, eu não valorizei o Senhor em nada. Por quê? Porque a lógica é: tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. E isso inclui eu e você. Quando eu digo eu e você, estou falando a minha vida e a sua vida. Tudo pertence ao Senhor. E se eu não entrego tudo ao Senhor, na realidade é que eu não entrego nada ao Senhor. Então, hoje nós vamos ver que o cristão reconhece Jesus Cristo como Senhor de tudo e todos. Por quê? Porque ele sabe que Jesus é Deus. Você acredita que Jesus Cristo é Deus? Hoje para nós é até mais claro isso. Mas no texto que nós vamos estudar, aqueles homens eles tinham certa dificuldade de entender que o Messias prometido, ele também era Deus.
Sendo assim, eu quero ler novamente com os irmãos o texto que apareceu aí na sua tela. E eu quero que você tente identificar, escute, não precisa nem acompanhar com a sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta em Marcos, mas eu quero que você acompanhe a leitura, olhando para a tela, conforme a gente vai narrando aqui. Olha só. Ensinando no templo, Jesus perguntou, e aí qual é a pergunta? Como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? Ele está fazendo uma pergunta. E ele diz, o próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse. O que Davi falou pelo Espírito Santo? O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Senhor, mais uma vez rogamos a sua graça sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos faça bem claros agora, que possamos entender, compreender e aplicar a sua verdade às nossas vidas, com o propósito de glorificá-lo e representá-lo. Então, ó Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. Nos dê, Senhor, condições de superar as nossas limitações para entender essa verdade eterna. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, vamos entender esse texto. Hoje eu prometi para o pastor Tiago que eu quero ser bem rápido. Bem rápido. Então, entendendo o texto, primeira coisa, só recapitulando, Jesus, ele enfrentou, lembra, ele enfrentou vários debates com os fariseus, com os saduceus, e esses debates, eles queriam o quê? Desqualificar Jesus, arrumar um motivo para prendê-lo, ou até mesmo silenciá-lo. Agora, e nós estamos na quarta-feira da semana, onde ele vai ser preso, crucificado, morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Então, dentro desse contexto, ficou muito pequeno? Não, Então, dentro desse contexto está escrito assim, no texto, ensinando no templo. Por quê? Porque agora já não é mais um debate. No texto anterior, as pessoas não mais perguntavam, Se você lembrar um pouquinho, o que diz? As pessoas já não ousavam mais fazer perguntas, lá no versículo 34. Então, ele estava ensinando no templo, então não é mais um debate. Jesus, ele ensina, e talvez até mesmo motivado, e eu estou dizendo talvez, até mesmo motivado pela resposta daquele fariseu, que ele disse o que para o fariseu? Eu estou percebendo que você não está tão longe do reino. Ele teve uma resposta positiva, lembra? Que ele falou, então é verdade, amar a Deus com toda a sua força, toda a sua mente, todo o seu coração, e amar o próximo. Daí Jesus falou para ele, vejo que você não está longe do reino. Então, talvez até... motivado por isso, ele começa a ensinar, por isso que o texto deixa bem claro onde ele está, no templo, E aí ele diz, como os mestres da lei dizem que Cristo é filho de Davi. E a gente tem que ficar bem claro na nossa mente, que Jesus, ele não está questionando a linhagem de Davi, a linhagem davídica do Messias. O Messias realmente tinha que seguir a linhagem de Davi, e isso está bem claro em textos que eles conheciam bem, como Isaías 9, Isaías 11, Salmo 2, Salmo 89, Salmo 132. Então, para um judeu, ele sabia exatamente que o Messias, ele tinha que vir da casa de Davi, e não é. Então Jesus, ele não está aqui questionando isso. O trono de Davi, se a gente lembrar lá de 2 Samuel, capítulo 7, o trono de Davi, ele seria para sempre estabelecido, e esse estabelecido seria para sempre. Então é isso que o judeu está esperando, e Jesus está falando para os judeus ali. Então Jesus, ele questiona o quê? Se ele não está questionando a linhagem de Davi, ele está questionando a interpretação do papel do filho de Davi. Qual que era o papel do filho de Davi? O que o judeu esperava? O judeu esperava que o filho de Davi fosse um anti-César.
aquele que ia libertar Israel do poder de Roma e a tornaria novamente como uma grande nação, uma nação poderosa. Era isso que eles esperavam com o Messias. Então eles esperavam um Messias que ia libertar de forma até militar. Agora, os judeus, eles olhavam então para a casa de Davi como um homem poderoso, que livraria Israel de forma militar. Esse era um pensamento, pensando em nação, tudo bem? A gente vai ver que talvez, por causa desse pensamento, e é só novamente talvez, o anticristo, ele vai ter sucesso no primeiro momento até mesmo com os israelitas, porque ele vai vir como um salvador, né? Talvez, mas deixe isso para outro momento. O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse, lá no versículo 36. Então, Davi, de alguma forma, o que acontece aqui? Ele teve uma revelação, de alguma forma, Deus falou com ele e revelou o quê? Deus falando com o Messias. Ele, no texto, se você olhar para o texto, ó, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-me à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Então Davi, de alguma forma, ele percebe Deus falando com o Messias. Assim como, você fala assim, mas isso é um absurdo. Não, isso aconteceu, por exemplo, com Ezequiel. Se você olhar lá Ezequiel capítulo 11, versículo 24, ou capítulo 37, versículo 1, você encontra isso. Ou o mais famoso, Apocalipse, onde você tem João, né? João estava onde? Na ilha de Patmos, lembra? E aí, o que acontece? Mas ele vê ali no capítulo 1, ele tem é apresentado para ele quem é aquele cordeiro. No capítulo 4, ele vê coisas que ainda vão acontecer, certo? Então foi mais ou menos isso que aconteceu aqui com Davi. Aí no versículo 36 ainda, explicando essa visão, ou essa revelação que o Senhor apresentou, está escrito assim, o Senhor, e aí eu escrevi ali, né? Vamos ver se aparece, está vendo aqui, ó, Yahvé, e depois o Messias, porque você tem duas vezes qual o termo? Senhor, Senhor, Senhor. O meu Senhor falou com quem? Meu Senhor disse ao meu Senhor. Então, a ideia é quem seria, principalmente quando Jesus faz essa pergunta, quem seria esse segundo Senhor? O primeiro fica claro, principalmente nas traduções, se você pegar a Septuaginta, fica bem claro que o primeiro era Yahvé ali, a ideia de Deus. Mas quem seria esse segundo? Essa então é a pergunta quando Jesus mostra, na hora que ele está falando de Davi, quem é esse segundo Senhor? Todo mundo ia saber que é quem? O Messias. Porque Jesus está usando o Salmo 110, versículo 1. Só que provavelmente os judeus não utilizavam esse texto como um salmo messiânico, falando do Messias. Então Jesus usa esse salmo para mostrar que Deus estava ali mostrando o Messias. Então, o Senhor, Deus, Yahvé, disse ao meu Senhor, que é o Messias. E os judeus, eles não acreditavam, e aqui é uma chave para a gente entender esse texto. Os judeus não acreditavam que o Messias seria Deus. Um absurdo o libertador ser o próprio Deus. É essa a ideia. Como, por exemplo, hoje para os muçulmanos, eles acham um absurdo o Deus encarnado. Como que pode um Deus se tornar humano? Então, na hora que Jesus está trazendo esse texto, na hora que ele está trazendo esse ensinamento, é algo que vai fazer o quê? Chocar. Porque como nós vamos ver, o propósito desse ensino de Jesus é mostrar que ele é divino, que ele é Deus. Então, o judeu, ele não pensava que o próprio Deus seria o Messias. Pensavam em um homem poderoso, mas somente um
homem. Talvez um homem que fosse bem capacitado, talvez como Elias, pudesse fazer alguns sinais, tivesse alguns poderes, mas jamais Deus. Quando Jesus diz assim, o que é mais fácil? Levanta ou ande, ou os seus pecados estão perdoados? O que os judeus quiseram fazer com eles? Quiseram matá-lo, apedrejá-lo. Por quê? Ele está falando que ele é Deus. O único que pode perdoar pecados é Deus, é o Senhor. E Jesus, então, quando ele assume isso, é um absurdo para a mente da época, para os judeus. Então, o judeu, ele não conseguia entender que o Messias seria o próprio Deus. Ainda no versículo 36, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, se você lembrar um pouquinho lá, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos aos teus pés. Trata-se de uma fala de entronização, de trono. E aqui nós temos o que? O Deus entronizando o Filho. Ao elevar, o que está acontecendo aqui? Ao elevar o Messias à direita, estando à direita, nós temos uma referência à posição do Messias como igual, co-igual a Deus. Ele estava num posto que tem a mesma autoridade que Deus. Isso também serviu para quê? Para afirmar a sua divindade. Algo muito difícil para o judeu até hoje. A pergunta que eu faço para vocês: Jesus é Deus? Jesus Cristo é o Deus encarnado? Que bom que nós acreditamos nisso. Mas não foi algo tão simples quando foi ensinado logo de início para aquele povo no primeiro século. E aí no versículo 37, o próprio Davi chama Senhor, ou chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E aqui lembre-se, Jesus está ensinando, ele não está mais num debate, mas ele está trazendo algo muito profundo, algo assim que era difícil para eles, e ele está mostrando a lógica aplicada do que ele disse antes. Davi disse, o meu Senhor, como que ele fala aqui? O meu Senhor disse ao meu Senhor. Então, ele aplica essa lógica de que todas as coisas estão à sua direita e todas as coisas ele vai colocar os seus inimigos aos seus pés. Então, ele aplica essa lógica. Como pode Davi o chamar de Senhor? Como pode então ser ele seu filho? Se ele é Deus. Entendeu como deu um nó? O Messias era algo muito mais que um mero descendente de Davi. Ele estava acima, ele era alguém superior, ele era divino. É isso que Jesus está mostrando. Ainda mais para um judeu, onde jamais um pai poderia chamar o seu filho de Senhor. Então como que pode Davi fazer isso? Por quê? Porque o Messias é o Senhor. Entendeu agora? Vê como vai, as palavras vão ficar mais. Como pode Davi chamar o Senhor, o seu filho de Senhor? Porque ele é o Senhor. Ixi, agora confundi. O que ele quer dizer? Ele é Deus. A maior prova de que Jesus é Deus, esse texto.
A grande multidão o ouvia com prazer. Quando nós pensamos aqui, fica evidente o contraste entre o que o povo ouvia dos líderes religiosos e o que eles estavam ouvindo de Jesus. Jesus, ele ensinava com autoridade e ele ensinava a verdade. Sendo assim, a verdade, ela é o quê? Prazerosa. A verdade traz esperança. A verdade nos direciona. A verdade tira todo engano, todo medo, toda preocupação. Mas a religiosidade equivocada faz o quê? Nos leva cada vez mais para o engano, para a frustração, para o individualismo. Aquelas pessoas, elas estavam tendo prazer porque eles estavam vendo a verdade, estavam escutando a verdade. Por isso que os líderes também queriam calá-lo. Agora, essa é a explicação do texto. Acabou a mensagem. Vamos começar. Qual o propósito de Jesus com essas palavras? O que ele queria? Ainda não o ensinamento, mas o que estava por trás dessas palavras de Jesus? O que ele queria ensinar? Então Jesus, ele estava deixando bem claro que ele era o Messias, já estava provando isso, e que ele era o Messias divino. Ele estava mostrando, e a intenção era deixar bem claro que ele era o Messias, que era Deus. Assim, ele provando isso, ele tem autoridade. Lembra lá em Marcos capítulo 11, versículo 28, os líderes falam assim: com que autoridade você faz essas coisas? Ele está deixando bem claro que ele tem a autoridade. Por que ele tem autoridade? Porque ele é Deus, Senhor sobre tudo e todos. Então, esse era o propósito com essas palavras. Agora, qual o ensino? Qual o ensino que ele queria nos mostrar? Ensino bem simples: Jesus Cristo é Deus. O ensino que nós tiramos aqui, Jesus Cristo é Deus. Agora vê se começam a fazer mais sentido tudo que, conforme vai acontecendo, os escritos. Em Marcos capítulo 12, versículo 29 e 30, nós estudamos semana passada. Olha o que estava escrito. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E agora Jesus ensinando, ele fala assim: tá vendo? Davi chamou o Senhor, mostrou que o Senhor chamou de Senhor, porque ele está dizendo que o Messias é Senhor. E agora eu sou o Messias, logo eu sou o... Então o que cabe a vocês fazerem? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Não tem nada solto nos ensinos de Jesus. Aquelas pessoas estavam vendo os debates, e estava cada vez mais sendo provado que Jesus Cristo era o Messias. E agora ele vem e bate assim um martelo bem forte e diz: eu sou Deus. Já que eu sou Deus, você tem que fazer o quê? Ele mesmo, o próprio Senhor, ele cita o Shema, porque os judeus tinham sempre, ele recitava o Shema todos os dias. Agora, tente viajar no tempo e se colocar na mente de um judeu. Senhor, só existe um. Quantos Deus tem que ele? Só um, Deus de Israel. E vai vir o Messias que o Senhor vai mandar e vai libertar tudo. E aí de repente aparece um camarada que está dizendo o quê?
eu sou o Messias. E como que ele prova que ele é o Messias? Cumprindo as profecias, mostrando sinais. E talvez o maior sinal, ressuscitar dos mortos. Lembra lá em Lucas? Eu tenho 5 irmãos, Lázaro e o rico. Eu tenho 5 irmãos, e se alguém for lá e avisar, ele falou, não, eles têm Moisés e os profetas. E ainda que alguém ressuscite dos mortos, eles não vão crer. Jesus Cristo, ele está ensinando com letras enormes, bem grandes, talvez até desenhando que ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Deus. Muito bem. Como podemos viver o ensino de Jesus a respeito da sua divindade agora? Eu estou fazendo uma mensagem hoje um pouco diferente, vocês devem ter percebido. Eu expliquei literalmente o texto e estou fazendo perguntas para o texto. Então, como que nós vivemos esse ensino? Primeira coisa, adorar Jesus, adorar Deus. E o que é adorar? Adorar o Senhor é representar o Senhor, é mostrar o Senhor, é louvar o Senhor, é exaltar o Senhor. Existe coisa mais importante? O meu sono é mais importante do que adorar o Senhor? O meu futuro é mais importante? Até porque meu futuro depende do Senhor. As minhas posses, será que isso é mais importante? Obrigado, hein? Tá mal intencionado não, né? Tô de olho em você, viu? Porque sabe como que é seguir, né? Valeu, Gui. Então olha só, se Jesus é Deus, ele tem que ser adorado. Agora, como que eu vivo isso? Eu tenho que me submeter a Jesus. Sabe o que é submeter? A gente poderia gastar uma mensagem só para entender o que é submissão a Jesus. Mas eu quero definir de uma simples forma. Submeter-se a Jesus é o quê? Viver em função de Jesus. Viver em função de Jesus. O que é viver em função de Jesus? É a minha vida à disposição de Jesus, para servir a Jesus. Eu já não faço mais o que eu gosto, eu já não faço mais o que eu quero, mas eu faço o que Jesus. Agora você fala assim, mas você falou que você não faz mais o que você gosta. Não, eu faço agora o que eu gosto. O que eu gosto? Servir a Jesus. Outro ponto, ouvir os ensinos de Jesus. Já que Jesus é Deus, eu tenho que ouvir o que Ele diz. Mas o que é ouvir? Eu estou dizendo que é muito mais do que saber o que Jesus disse, muito mais saber do que Ele está nos ensinando, é muito mais do que escutar apenas, mas é colocar em prática, é aplicar, é considerar os ensinos de Jesus. Se Ele é Deus, o que Ele fala é a verdade, é a referência, é o padrão, é o que deve ser feito. E eu não tenho condições de questionar Jesus. Ele falou, logo está ali normatizado, se torna princípio, pronto. Por quê? Porque isso tem a ver com outro ponto que eu quero dizer. Se então, já que como que eu vivo esse ensino, reconhecer Jesus como Senhor, e aí a ideia de reverência, colocar o seu Jesus, nos colocar no nosso devido lugar. Então, quem é Jesus? Deus. E eu? Criatura. Deus, criatura. Uma vez o pastor Wagner contou uma ilustração
Eu achei bem interessante, até lembrei, e estava procurando uma ilustração que eu queria enfatizar esse ponto. Achei a ilustração dele. E eu quero contar para os irmãos. Então façam cara de surpresa na hora que eu contar essa ilustração. Havia um diálogo abaixo, né? Que dizem ser verídico. Isso aconteceu em 1951, né? No Canadá, no litoral do Canadá. E aí um comandante do navio avistou uma luz, né? Ele olhou, e aí ele viu que essa luz estava em rota de colisão. Então, não é comandante, né? Mas agora virou comandante. E ele mandou no rádio, por favor alterar seu curso 15 graus para o norte para evitar a colisão com a nossa embarcação. Daí os canadenses, estavam no litoral, responderam, de pronto, recomendamos mudar o seu curso 15 graus para o sul. O comandante falou, peraí, quem é esse infeliz do outro lado? Nós somos um navio militar. Comandante agora respondendo no rádio. Repito, mude o seu curso. O canadense insistiu. Recomendamos mudar o seu curso em 15 graus para o sul, para evitar a colisão. Esse canadense está sendo mais brasileiro já, né? Da forma que eu estou falando, né? E aí o capitão, né? O comandante aqui, ele ficou alterado e começou a berrar no microfone. No rádio. Fique sabendo que o meu navio é um porta-aviões. Americano, para ser mais chique, né? Porta-aviões. E que eu estou acompanhado de destroyers. Nós temos uma fragata. Exigimos que você mude em 15 graus para o norte. Imediatamente. Aí o canadense, que parecia mais ali um brasileiro, respondeu, isso é impossível. Nós somos um farol. Eu sou apenas recruta e estou aqui. Eu acho melhor você mudar os seus 15 graus. Ele está numa montanha, vai bater. E o que eu quero mostrar com isso? Quando nós falamos de Jesus, reverenciar Jesus, se submeter a Jesus, é entender exatamente quem nós somos e principalmente quem Ele é. Não, eu vou viver a minha vida do meu jeito. Rapaz, muda os 15 graus. Vai entrar em choque. Ter reverência pelo Senhor, então, é saber exatamente quem somos e quem Ele é. A quinta pergunta, nós temos para o texto. Como pecamos contra esse ensinamento? Qual ensinamento? Ensinamento de Jesus aqui. Como que nós erramos? Primeiro, não adorando Jesus. Não exaltando Jesus. Não engrandecendo o nome de Jesus. Na realidade, Jesus eu estou deixando numa gaveta, lá na minha cômoda, e nos domingos eu pego esse Jesus. E agora ele aparece na minha vida. Ele não é o Deus que eu adoro. Ele é simplesmente alguém que eu preciso em alguns momentos. Isso não é adorar. Então eu deixo de adorar o Senhor como Deus e começo a levá-lo como um amuleto, ou como aquele operador de máquinas. Quando que um operador de máquina ele é chamado? Nós temos um técnico em gerador na nossa igreja. Quando que ele é chamado? Quando tem problema o gerador ou precisa de uma manutenção. Mas é o tipo da pessoa que ninguém quer chamar. Que nem seguro de carro, você não quer. Por quê? Porque você bateu o carro. E muitas vezes nós fazemos isso com Jesus. Eu sei que eu tenho Ele lá. Entende? Está aqui guardado. Isso não é adorar Jesus. Isso não é ter Jesus como Senhor da nossa vida. Tentar, então, olha só, outra falha. Tentar submeter Jesus às minhas vontades, aos meus desejos e planos. Em vez de eu olhar para Jesus como Deus, Ele se torna agora o meu vassalo. Ele que tem que se submeter à minha vida. Quando dá,
Quando que eu vou servir ao Senhor? Não, na hora que sobra um tempinho, pode contar comigo, Senhor Jesus, entendeu? Então Ele vai, o Senhor se encaixa na minha vida, não é eu que vou. E você lembre-se que você está para me servir. Eu vou sair agora à noite, escuro, o Senhor tem que me proteger, cuidar. Tem uma crise agora, lembra que teve a doença lá do... Como que era, dos macaquinhos, me ajuda... Febre amarela. Então todo mundo, 1000 cairão ao meu lado, 2000, aos 10.000, 5.000. Mas eu, se o bichinho me picar, morre ele. Quer dizer, nos casos eu acho que... Entende o que eu quero dizer? Como que eu peco? Não dar a devida atenção sobre as orientações de Jesus. Fala, e a gente não escuta Jesus, a gente não aplica Jesus. E eu disse isso semana passada, é difícil conseguir trazer algo novo. Por quê? Porque sempre estamos ensinando o ensino de Jesus, que não é tão novo, mas a gente precisa ser relembrado, e lembrado. Outra forma de pecar é tratar Jesus como uma pessoa. E Ele é uma pessoa, Ele é humano. Mas principalmente Ele é, ou devemos entender que Ele é Deus. E não, Ele é o homem que tem os poderes sobrenaturais para me servir. Isso não é reverência. E já indo para a nossa conclusão, nas próximas 15 perguntas, as 6. Quais os benefícios em crer que Jesus é Deus? Já parou para pensar nisso? Primeiro, quando você segue Jesus, Jesus é Deus, você está no caminho certo. Quando você crer que Jesus é Deus e você aplica isso na sua vida, você não cria uma falsa expectativa sobre esse mundo, sobre Jesus. Senhor, onde o Senhor estava quando aconteceu isso comigo? Ou então, quando você tem uma expectativa equivocada sobre o futuro. Porque lá no céu eu vou andar em ruas de ouro, não haverá mais morte. É assim? É isso que a Bíblia nos ensina? O que nos ensina é que nós vamos ter um relacionamento com o Senhor 100%. Adorá-lo 100%. O pessoal que estava na minha classe hoje pela manhã, nós vimos como que é dificultoso às vezes esse coração pecaminoso, que eu quero adorar o Senhor e aquilo que eu quero eu não faço. Aquilo que eu sei que é errado, eu acabo fazendo. Isso vai, no céu eu não vou ter mais essa angústia, porque eu vou amar o Senhor com tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Então, hoje, aplicando Jesus como Senhor da minha vida, isso me traz paz. Eu não estou crendo em falsos mestres, em uma religiosidade inventada, humanista, uma filosofia. Não, eu estou crendo no Senhor Jesus. A continuação do texto que nós vamos ver semana que vem, no versículo 38, e ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Aí ele vai fazer, lembre-se que os ensinos de Jesus estão todos eles ligados aqui. E para encerrar, o que se espera de nós? Quando Jesus fez esse questionamento na quarta-feira, na semana da sua morte, o que ele esperava daquelas pessoas? A gente já viu o propósito dele, mas o que ele esperava? E para nós hoje, baseado em tudo que nós ouvimos, escutamos, o que se espera de nós? Depois de entender o que foi explicado aqui, eu vou colocar algumas coisas bem simples. Primeira coisa, buscar momentos de intimidade com Jesus, através da oração.
A oração, ela é poderosa para para fazer que a gente fique alinhado com o Senhor. Que a gente pense o Senhor. Quando eu conversar com Deus, eu sei que eu tenho que estar lembrando do Senhor, a minha mente foca e mostra quem é Jesus. Então a oração se torna um momento de contemplação, se mostra um momento de adoração, se mostra um momento que leva você a ficar firme na verdade. Então, é isso que espera de você e de mim. Buscar aprender sobre o papel de Jesus, qual é a função de Jesus, qual é o plano de Jesus. Então, investir-se em tempo para estudar, separar tempo para isso, investir em literatura, em oportunidades para aprender do Senhor. Não percam isso. Quando eu entendo quem Jesus é o que mesmo? Deus. Quando eu entendo quem Ele é, isso transforma a minha vida. Porque a partir de agora, eu vivo para adorar esse Deus. Lembrando que eu só consigo ter essa compreensão de quem é Deus, ou de quem Jesus é, de forma sobrenatural. Como? Ação do Espírito Santo. Então, meu querido, se você está entendendo que Jesus é Deus, olhe para a sua vida, olhe para esse tempo como um grande momento de privilégio, porque o Senhor fez você entender isso. Ele se revelou a você e por isso honre o que Ele fez. Como? Simplesmente, vamos ver se a gente aprendeu. Ame-o com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o entendimento, com tudo que você tem. Por quê? Simples. Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Ele é o meu Senhor e o seu Senhor.